boa tarde, 1h34 no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. O Laércio já apertou ali o biloto, mostrando as formas como você pode acompanhar o programa. Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E tem o WhatsApp no 99989-1042. Eu preciso pedir a participação de vocês, porque eu não sei se vocês já perceberam. Vocês que são atentos à nossa rotina, certamente você já percebeu que nas ruas, nos carros, você encontra, você percebe que nós estamos em plena campanha, né? Agora é uma campanha diferente. É uma campanha para um cargo diferente. É uma campanha para conselheiro tutelar. Eita, mas essa é uma função que nós ainda não entendemos direito. Nós ainda entendemos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos de nós, tenho certeza disso que eu estou falando. Muita gente que está me assistindo entende o Estatuto da Criança e do Adolescente como uma espécie de manual de privilégios, né? Nós não entendemos o Estatuto da Criança e do Adolescente como um avanço na nossa civilidade ainda incipiente, ainda pequenininha, ainda frágil. Muitos de nós compreendem o Estatuto da Criança e do Adolescente como se fosse uma espécie de passar a mão nas danações dos nossos jovens, né? Muitos de nós. E o conselheiro tutelar? Qual é a função dele? Por que agora eles são escolhidos pelo voto popular? Que avanço isso representou? Quais são os problemas que essa eleição, não essa especificamente, mas que a eleição dos conselheiros tutelares tem apresentado e que a gente pode ir ajustando e melhorando? Esses são alguns dos aspectos que nós vamos discutir aqui com a integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Iana Sarquis. Correto? Vamos conversar com a Iana daqui a pouquinho, por isso que eu preciso da sua participação. Tem muita coisa que a gente precisa entender. Eu que não votei na última eleição para presidente, posso votar agora para conselheiro? Quais documentações são necessárias para que eu possa participar dessa eleição? Onde eu voto? Tem tanta dúvida que a gente precisa tirar e eu preciso da sua participação. Só lembro que você, por favor, coloque a sua identidade, né? Coloque o seu nome, a sua cidade ou o seu bairro, caso você more aqui em Rio Branco, tá bom? É importante, qualifica o nosso debate, eu sempre preciso da sua ajuda. Lembrando do nosso pacto, né? A sua crítica, caso ela venha, por mais forte que ela seja, ela não lhe autoriza a ofensa, tá bom? Ninguém é convidado aqui para o programa para ser ofendido, correto? Então, dito isto, eu tenho que dar um recado aqui. No aniversário de 49 anos do Açaí, a festa é em dobro e está repleta de preços ainda mais baixos e prêmios dobrados. São 2 prêmios de R$1 milhão cada, 2 casas próprias, 2 anos de compras grátis e prêmios instantâneos por 2 meses, todos os dias, direto do caixa. Para participar é muito fácil. Faça já o seu cadastro na promoção de aniversário pelo aplicativo Meu Açaí, pelos totens das lojas, pelo site ou pelo WhatsApp. Lembre-se que é preciso dar o aceite na promoção para poder participar. E a cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte. Informe no caixa o seu CPF ou CNPJ e pronto, você já está participando. E comprando das marcas participantes ou pagando com o cartão Passaí, você aumenta as suas chances. E se cadastrando na promoção pelo aplicativo Meu Açaí, você também ganha mais um número da sorte na sua primeira compra. E se você já tem o cadastro no aplicativo, lembre-se que ainda assim é preciso dar o aceite na promoção para poder participar. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí. A sua chance de ganhar
e economizar muito, aproveite. Muito bom. Aí o recado do Atacadista Açaí. Mais uma promoção aqui para os consumidores acreanos, muito bacana. Bom, vamos então ao que interessa. Vamos conversar com a integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Iana Sarquis. Primeiro, boa tarde, Boa Ana. Um tarde. prazer recebê-la aqui no Gazeta Prazer Entrevista. estar aqui novamente, mais uma vez falando também da eleição, né, do processo de escolha unificado. Um nome bem grandão, mas que precisa ser dito. Vou te explicar o porquê Por do quê? unificado. Processo de escolha unificado. Unificado para membros do Conselho Tutelar. Em 2012 saiu uma resolução, né, e alteração posterior em lei, unificando o pleito, né, o processo de escolha para os conselheiros tutelares. Na época ainda era cédulazinha de papel. Em 2015 passou a ser da forma que é hoje, como uma eleição municipal, né? Ela se equipara a uma eleição municipal. E o processo de escolha é unificado porque ele ocorre simultaneamente em todos os municípios do Brasil. Então, todo 1º de outubro, né, alternando os pleitos municipal e estadual, ocorre a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares. O suporte técnico que vocês têm do Tribunal Regional Eleitoral? É Sim, isso? todo o suporte técnico, utilização de urnas, treinamentos, ele fica como suporte realmente, né? Suporte. E quem leva à frente a eleição é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao qual eu faço parte. Perfeito. Eu vou querer reforçar um pouquinho mais em relação à questão da segurança no voto. Uhum. Quem é desconfiado por natureza, ou então tem sempre aquela pessoa que tem uma tendência a querer fazer Sim. confusão, o método é semelhante a uma eleição normal, né? Igual. Os mesmos critérios, os mesmos quesitos de segurança, as mesmas exigências, tá? Título de eleitor, documento com foto. Então, tudo que você fez votando na eleição municipal, agora você vota para conselheiro tutelar. Bom, então já Com que... a diferença, perdão, Pois não. que nesta eleição o voto é facultativo, ou seja, a pessoa vota se ela quiser, não é obrigatório. Isso é um detalhe importante. Já que você tocou no assunto, queria que você especificasse quais os documentos que eu preciso levar, quais os que não servem de nada, se eu levar eu não vou conseguir votar, e como é que eu voto no meu local de votação mesmo, onde eu voto normalmente, é isso? Isso é um pouco diferente, né, das outras eleições. Por quê? Como o voto é facultativo, eu trabalho com a mesma quantidade de eleitores. Porém, eu não posso assegurar que todos os eleitores irão votar. Sendo assim, as sessões são unificadas. Algumas sessões divididas em 16 escolas, nas regionais específicas. Então, há um trabalho de divulgação dessas escolas e dessas sessões, através do site do TRE, através do site oficial, prefeitura, imprensa, nós divulgamos essa lista para que as pessoas antecipadamente elas chequem a sua sessão e em qual escola elas irão votar. Então são 16 locais de votação 16 locais aqui em de Rio votação. Branco. Isso. Aqui em Rio Falo Branco. por Rio Branco. Perfeito. Quantos conselheiros Rio Branco vai eleger? O município hoje tem 3 conselhos tutelares, cada qual com 5 membros, né? Ainda vislumbramos a criação do 4º conselho, que já está quase lá, né? Já estamos quase recebendo a sanção de que haverá o 4º conselho tutelar. Estamos nesse aguardo. A priori, são 5 membros por conselho. 5 membros, 5 membros por conselho e ainda elege a suplência, né? No caso de falta, doença, temos o suplente para convocar na ausência Se nós desse temos 3, então são 15 conselheiros. Perfeito. E quantos candidatos estão querendo? Como é que está a briga? Hoje nós temos 88 candidatos aptos, né, a disputar o pleito no dia 1º de outubro. Qual é, Iana, o papel do Conselho Municipal nesse processo todo? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conduz todo o processo eleitoral, né, organizacional do pleito. Olha, tem aqui uma opinião, uma fala do Luiz Carlos da Vila Acre. Ele está dizendo o seguinte:
o conselho tutelar é importantíssimo para a sociedade, mas eu discordo do processo de escolha, diz ele, pois politiza uma questão que nada tem a ver com a política partidária. Descamba para o envolvimento da política partidária. Deveria ser através de concurso público, diz ele, até porque quem vai atuar nessa área tem que ter conhecimento de leis. Então, aqui ele está questionando o processo. Leis específicas, né, principalmente o Estatuto da Criança e Adolescente. A missão de um conselheiro tutelar é muito linda, né? A principal missão é garantir aí o direito das crianças e dos adolescentes, é a proteção dessa criança e desse adolescente. Então, o envolvimento de pessoas ligadas à causa é de fundamental importância para o pleito. E aí venho como conselheira, as sugestões, né, precisam ser transformadas em leis. E hoje aqui nós temos, ocorre dessa forma, o pleito. Temos restrições para a inscrição, né? A pessoa deve comprovar que trabalhou com criança e com adolescente. Existe uma série de exigências. Tem umas regrinhas para poder participar, para ser candidato. Sim, existe um edital, tá? O candidato passa, inclusive, por prova de conhecimento específica sobre as leis que regem, né, o Estatuto da Criança, a lei municipal, resoluções do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Ele faz uma prova, primeiramente, depois ele faz uma avaliação psicológica e aí que ele vai para as urnas. Então, assim, é todo um processo, né, que gira em torno do processo de escolha unificada. Então, Luiz Carlos, deixa eu só você viu pela explicação da Iana, de certa maneira, essa ideia de concurso, de vestíbulo, né, de seleção, ela está posta nesse processo da forma como ela apresentou aqui. Então, só para eu ser candidato a conselheiro tutelar, eu tenho que demonstrar conhecimento técnico. Experiência de 3 anos na área. Experiência de 3 anos na área e conhecimento técnico do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso já é em si um concurso, né? Sim. Você já faz uma peneira ali. Não é porque o camarada tem cabelo liso e olho azul que vai... Não é assim, não. Ou então, aí sim, que você colocou aqui, eu queria que você comentasse essa abordagem dele, a respeito da contaminação da política partidária nesse processo todo. Como é que o Conselho vê isso? Na verdade... Que blindagem vocês têm construído? Na verdade, não é para ocorrer dessa forma, né? Então, assim, a ideia do edital, do concurso, do pleito, é justamente que a gente afaste qualquer conotação política, porque aqui o principal ator precisa ser a criança e o adolescente. Então, o Conselho fiscaliza, né? Em todo o tempo nós temos abertos canais de denúncia contra possíveis candidatos que estejam passando do limite, né? No sentido de... Abuso do poder econômico. De irregularidades, né? Assim como na eleição normal. Então, a comissão ela fica bem atenta a certas situações. Claro que devidamente comprovadas. Perfeito. Bom, então aqui ainda coloca, o ECA, às vezes, quem ganha no voto não tem conhecimentos mínimos do ECA. Bom, como é que eu posso dizer para o Luiz Carlos aqui? O que você diria para ele? É possível uma pessoa ser conselheiro tutelar sem ter conhecimento mínimo do ECA? Não, porque ele precisa fazer uma prova, né? O conhecimento mínimo ele precisa ter, no meu ponto de vista, enquanto conselheira. Pois é. Agora, eu queria saber de você, assim, que mecanismos o cidadão pode ter assegurados lá dentro do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente a respeito dessa blindagem dos partidos? É bem verdade que a propaganda, né, a campanha que eles fazem é independente do nosso, né, da nossa responsabilidade. Então, assim, como cada conselheiro, aliás, cada candidato a conselheiro, ele conduz a sua campanha, ele está ali aberto a fiscalizações da sociedade, né, que pode, em tempo, ver aquela situação e denunciar para o Ministério Público, denunciar também para a Comissão Eleitoral e para o Conselho dos Direitos da Criança. A gente só vai saber se realmente existe isso se a notícia de fato chegar aos olhos da comissão. Bom, Iana, eu queria uma avaliação tua a respeito desse processo. Essa eleição agora, da forma como ela ocorre, a divisão por regionais, isso não tem tanto tempo, né?
Não tem tanto Você tempo. deve ter o quê? Uns 16 anos, mais ou menos? Não, desde 2015, na verdade, foi a 2015. primeira, o primeiro processo de escolha unificado, né, o qual eu conduzi os Então, processos tem 8 de... anos, né? Sim, então assim, ela é de certa forma nova, né, Nova, em comparação aos outros períodos, onde o voto ainda era de papel, né, enfim, passamos por um estágio aí de evolução desse processo de escolha até o que temos hoje. E a cada ano vão se corrigindo as dificuldades que foram apresentadas, os erros, né? E para que cada vez melhore, né? Fique mais claro, fique mais próximo à população. Então, por isso que eu venho hoje, enquanto conselheira, convocar, né? Uma vez que o voto não é obrigatório, convocar toda a população de Rio Branco para comparecer no dia 1º de outubro e votar no seu candidato. Né? Se você está achando que candidato A ou B está fazendo política, procure, se informe quais candidatos defendem melhor aí os seus interesses, né? Aquele candidato ali da minha regional, de repente, ele está lutando pela criança e pelo adolescente, ele tem esse perfil, vou apoiá-lo. Enfim, é também um dever do cidadão. Perfeito. Iana, nós vamos fazer um intervalo e a gente vai detalhar um pouco mais a respeito do eleitor, né? Quem é essa pessoa, como é que, dia 1º, ela já falou, são 16 unidades, a gente vai precisar ter mais alguns detalhes aqui, porque acho que deve ter muitas dúvidas e eu vou priorizar a participação de vocês no segundo bloco, tá bom? Vamos para o intervalo e já voltamos.